Bem-vindos a mais um episódio do videocast do LexLab do PPGD, Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. O tema abordado hoje é Inteligência Artificial e Direito. É um tema bem hypado, é um tema muito atual e que tem trazido muitos questionamentos, muitas indagações do campo jurídico sobre o uso da inteligência artificial no campo do direito. Mas antes da gente falar sobre direito e IA, nós vamos falar sobre a própria IA, né? Tentando primeiro desmistificar esse conceito de IA, que é muito trabalhado pela mídia, pelo Instagram, pela YouTube e jornais, etc., né? Falando de uma IA meio mirabolante, fantasiosa, que talvez não seja a própria realidade da inteligência artificial. Depois nós vamos falar um pouco sobre a evolução histórica, porque a IA é muito mais antiga do que a gente possa imaginar. Ela explodiu agora, né, para nós, mas desde 1954 ela já está aí presente. E vamos falar um pouco também sobre a relação de IA com os direitos, em que sentido ela pode violar alguns direitos subjetivos, em que ela pode contribuir para a celeridade dos processos judiciais, do nosso judiciário, que é tão sobrecarregado, né? Falar das vantagens e desvantagens da IA no sistema jurídico. Bom, eu sou a professora Regina Rossetti, sou professora do Programa de Direito, Inovação e Tecnologia da Universidade Municipal, sou docente do mestrado em Direito. E junto com a gente tem como convidado o Eduardo Melo da Costa, que é nosso mestrando no nosso programa, mas também é diretor de uma empresa sobre IA, né? E conhece bastante sobre o assunto. Então, eu e o Eduardo, nós vamos conversar a respeito desse tema tão interessante, tão polêmico e tão cheio de aberturas agora do século XXI. Legal, professora Regina, um prazer enorme estar aqui contigo nessa gravação. Bom, só para iniciar, eu vou falar só um pouquinho dessa minha trajetória, né? Eu sou realmente sócio de uma empresa de tecnologia, me formei em Direito recentemente e estou fazendo mestrado em Direito, Tecnologia e Inovação aqui na USCS, justamente por acreditar na multidisciplinaridade, né? O grande desafio hoje é justamente traduzir o que é a IA para o pessoal do direito, né? Para o pessoal leigo, para justamente compreender, né? Hoje a gente está naquela corrida frenética de vamos regular, mas como nós vamos regular sem conhecer, ou pelo menos imaginar, entender um pouquinho o que é a IA, né? Então, eu estou animado aí para a gente já fazer esse bate-bola, para a gente conversar sobre o assunto, né? E eu queria trazer de início, eu gostaria de começar pela IA fraca e IA forte, que é muito falado, né? A IA fraca, na verdade, eu gosto de falar IA estreita, né? Porque ela não é tão fraca assim, mas seria o exemplo do quê? De um GPS, de um reconhecimento facial. Então, é aquela coisa, o programador, ele ensina a máquina que, vamos supor, um exemplo, né, hipotético, num mapa, você vai ter um caminho B caso chova. Então, ele faz essa programação, ele ensina a máquina vai lá e faz o que ele ensinou. E temos a IA forte. A IA forte, a maioria de pesquisadores e especialistas, eles consideram como ela ainda não existente. Eu também acredito, deve estar muito bem escondido se realmente ela existir, né? Que a gente pode trazer aquilo que vem na ficção, né? Então, tem o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, que é de 1968, que ele já trazia o HAL 9000, que era uma inteligência artificial que seria forte, aonde numa viagem para Júpiter ele mantinha os tripulantes vivos, etc e tal. E você vê, em 1968, então a gente vai falar, nossa, foi profético? Não foi profético. A gente vai abordar bastante isso na evolução histórica da IA, que começou em 1956 com Alan Turing, né? Um conceito clássico de IA é de que a inteligência artificial ela imita a inteligência humana, né?
Esse foi um conceito que surgiu logo no início. Hoje, a gente tem vários conceitos diferentes de inteligência artificial. Eu gosto de um que fala que a inteligência artificial é aquela que executa tarefas que, se o humano executasse, exigiria a inteligência humana. Né? Então, a IA é como uma agência, um agente inteligente, mas essa inteligência é a inteligência das máquinas, é a cognição maquínica, que não é exatamente igual à nossa. Porque na nossa inteligência, nós temos emoções, nós temos intuição, nós temos percepção, nós temos consciência de que somos inteligentes, coisas que a inteligência artificial não tem. Então, há uma separação, há uma diferença entre a inteligência humana e a inteligência artificial. Entretanto, como ela opera de um modo muito semelhante, muito parecido com a nossa inteligência, às vezes se fala que ela imita, né? Mas ela executa tarefas que, se nós fôssemos executar, exigiria inteligência humana para executar, né? Aí, não sei se você pode falar um pouco da evolução da IA, né? Como ela surge. Sim, inclusive, esse tema ele é interessante porque até na graduação do direito e agora no mestrado do direito eu tenho visto que é uma grande dificuldade de justamente quem não é da área de tecnologia entender o que é essa inteligência. É uma inteligência, né? E eu gosto de fazer muita analogia, então eu trouxe uma analogia que seria da marionete. Eu vejo a IA como a marionete, as cordas, o algoritmo, o manipulador, o banco de dados. A plateia é quem está escrevendo o prompt. Ficou legal essa analogia, porque ficou uma forma simples. Então, a plateia vai falar assim para a marionete, olha, me escreve um artigo científico jurídico. A marionete ela vai escrever com base no seu manipulador que está oculto. O manipulador oculto, que é o banco de dados, ele não necessariamente precisa ser uma pessoa. E no caso da IA, ele não é uma pessoa. Então, essas informações que alimentam esse banco de dados, geralmente são robôs. Que hoje um dos malwares que existe, de um ataque a gente chama cracker, né? O que não é o hacker do bem. Os robôs, eles podem massivamente enviar dados não reais para uma base de dados e contaminar essa base de dados. Então, quando a gente fala num chat GPT, num Gemini, que é muito grande, para fazer isso seria muito difícil mesmo com robôs. É um negócio gigantesco, são trilhões e trilhões de dados, né? Parâmetros também que são cruzados, São né? cruzados, né? Mas eu vejo o exemplo da marionete bem simples, né? Então, a plateia pergunta, marionete, faz isso e aquilo? Dependendo de quem está manipulando, vai fazer uma resposta. Mesmo um viés de preconceito, por exemplo. O primeiro manipulador, ele pode ser preconceituoso, ou seja, o banco de dados está com dados que têm um viés algoritmo ali, ou o banco de dados ele está mais enxuto, ou seja, ele não vai ter esse viés de preconceito, etc. e tal. Então, esse exemplo eu gostei de... É interessante porque você está falando do Pinóquio. E o Pinóquio, ele tem uma vida, um certo momento. E é isso que às vezes se discute, né? Quando essa IA se tornar autoconsciente, coisa que eu não acredito que vai se tornar, não tem, mas muitos falam, ela já é senciente, né? Ela seria o Pinóquio que toma vida, Isso. né? E é a metáfora do Frankenstein também, né? Das máquinas que nós construímos, a nossa imagem e semelhança, e que de um certo momento elas se tornam autônomas em relação a nós, né? E às vezes, no caso do Frankenstein, se vira contra nós. Por isso que muitos consideram a IA uma ameaça cheia de riscos, e nós precisamos ter compliance para mitigar os riscos que a IA traz para nós. Mas isso está muito dentro do nosso imaginário. Eu acho que essa coisa do marionete, que ainda tem os fios, que ainda tem o controlador. E de repente ele virou o Pinóquio? Mas ele não vira o Pinóquio. Ele não é Pinóquio ainda, gente. Ainda não vamos ficar com medo da IA, porque ela não tem essa vida própria e autônoma em relação a nós, né? Mas tem muito mito em relação a isso. Mas você sabe que isso é uma coisa da cultura ocidental, né? Em que a gente considera a máquina nosso adversário. Na cultura oriental, a máquina já é mais amiga, né? Ela está mais próxima do humano, não como uma ameaça que se vira contra nós, mas uma companheira, uma amiga que pode nos ajudar.
Mas no Ocidente a gente tem muito essa compreensão da IA. Não, e o fantástico do que eu defendo muito da multidisciplinaridade foi trazer esse tema da marionete, sabendo-se, né, que a senhora é também da filosofia. Sou da filosofia. Ou seja, multidisciplinar né, não deixa de ser uma referência muito grande para mim. E você vê, já pegou o insight que o Skynet do Exterminador do Futuro é o Pinóquio. Se a gente fizer essa analogia, né, ele tinha a vida própria e promoveu uma guerra nuclear. Isso. Né? Mas bacana. E falando da evolução, né? Então, na verdade, em 1956, começa com Alan Turing, né? Com a teoria de Turing. E depois, ele vem em meados de... 2 décadas depois, nos Estados Unidos, aí sim que vem aquele conceito da inteligência artificial, né? Então, ali em Dartmouth, né? Eles faziam o quê? Eu preciso ensinar a máquina ou seja, era um manual de instruções para a máquina, né? Posteriormente veio o Deep Blue da IBM, que venceu o Kasparov, que era um campeão mundial de xadrez, e ali foi efetivado justamente esse conceito de vamos ensinar a máquina, ela faz. Mas você vê, o Deep Blue, ele jogava excelentemente o xadrez. Mas se a gente pedisse para ele fazer um bolo de fubá, ele não estava programado, ele não tinha Ele tinha uma feito... programação prévia, né? Isso. E a IA Forte, o pessoal falou que não, a IA Forte, ele poderia jogar o xadrez, mas ele também aprenderia a fazer o bolo, ele aprenderia a fazer uma cirurgia na área de medicina, ia para a área de artes, assim, muito facilmente. Então, é a IA inicial e a fraca. Aí depois, eu tô resumindo, né? Vindo agora para o ano 2000, em meados de 2017, né, que acontece a grande mudança, que foi o quê? Tem um projeto que chama Transformers, sem o S no final, que o Google desenvolveu, que ele é a base dos LLMs. Para quem não sabe, o LLMs, ChatGPT, Gemini, né? Falando assim... São modelos de linguagem em grande escala. Isso. E aí, o que aconteceu? Aí veio esse boom, porque agora a inteligência artificial, ela... com base no banco de dados, o manipulador, que eu falei da marionete, ela aprendeu a criar imagens, criar músicas, criar textos, né? Então, a gente trazendo para o direito, a partir do momento que a gente cria imagem, cria músicas e cria tudo em base de obras já existentes, já esbarra no copyright, né? De imediato, a gente entra nos direitos de propriedade intelectual, propriedade industrial, que também é um tema que a gente acaba abrangendo bastante no mestrado, é bacana isso, porque é bem focado, né? E aí a gente tem essa IA que a gente está vendo hoje, que numa velocidade assustadora, que muitos falam em poucos dias muda tudo, eu falo em horas ou minutos. Nossa. Às vezes de manhã a gente vê uma coisa, à tarde é outra, está muito rápido. E o direito, que a rapidez do direito ela é mais linear, a gente fala de anos, às vezes até décadas para uma lei ser revista, modificada, e esse é o grande impasse que o direito precisa da tecnologia, a tecnologia precisa do direito, e como a gente vai fazer isso, né? E aí eu vou recorrer ao meu conhecimento filosófico, falar de uma fábula do Esopo, da tartaruga e da lebre, né? O direito é a tartaruga e a tecnologia é a lebre, né? E o direito, ele é conservador, ele é lento, né? E a tecnologia, como você falou, é extremamente acelerada. Tanto que a nossa PL 2338 da IA, que está lá tramitando no Senado, ela já está há muito tempo lá e tem muitas discussões a respeito, porque ela não pode ser uma lei que vá engessar essa evolução constante da inteligência artificial. Sim. Por outro lado, a gente não pode deixar a IA sem regulação. Né? Então, é um problema sério mesmo você fazer essa conjunção entre a necessidade de regular um fenômeno que muda o tempo todo, de uma forma extremamente veloz e imprevisível. Né? Ninguém dá para saber o que vai ser a IA daqui a 2 anos. Né? E a necessidade de fazer uma regulamentação desse fenômeno. É um desafio mesmo. É um desafio grande. Eu tenho visto em algumas pesquisas
que a gente começa a fazer, e eu vejo assim, para a gente estudar no direito a IA, não tem como a gente não recorrer que a gente chama de doutrinas no direito, mas recorrer a autores de ciências da computação, de matemática, de filosofia, ou seja, tem que colher todas essas informações para justamente chegar nesse ponto. A IA, ela necessita ser regulada, sim, só que sem frear a inovação. Né? Então, a gente vê, por exemplo, o Brasil está seguindo, como exemplo, a União Europeia, né? Com a GDPR, né? Começou com a LGPD, e tudo que é visto, a Europa, a União Europeia, eu não vou falar Europa porque a Inglaterra saiu, e a Inglaterra está com um tratamento um pouco diferente da União Europeia em relação à regulação. Ela está preferindo deixar o desenvolvimento correr, mas só que supervisionando. Isso eu achei legal. Né? Então, vamos ver como é que está sendo feito para não frear, mas dependendo, trouxe dados sensíveis demais, principalmente na área médica. Né? Hoje, os bancos de dados mais visados para ataques são os das indústrias farmacêuticas, são das grandes corporações de medicina, né? Por justamente obter dados sensíveis e aí sim eles os utilizarem para o mal. Né? Então, assim, Estados Unidos e China já têm uma outra filosofia de incentivar a inovação, depois a gente vê o que acontece. Só que para Estados Unidos e China atuar na Europa, eles entram na regra europeia e que tem é que mais adaptar. rígida. Só que a própria União Europeia já está revendo algumas regras que eles estabeleceram na IA Act, que é a lei da inteligência artificial lá da União Europeia, que muito engessada, muito rígida, e está causando alguns problemas, exatamente isso. As grandes big techs são dos Estados Unidos. E, como o Eduardo disse, nos Estados Unidos, eles trabalham muito mais com autogestão, autorregulação das próprias empresas. E não tem um enforcement do Estado, né? Aquela força do Estado que vai controlar, como é na União Europeia. Isso está dando conflito. Então, às vezes, eles vão fazer multas gigantescas para as Big Techs, porque não estão seguindo as regras da Europa, mas as regras dos Estados Unidos estão. Então, a IA, né, ela é global. E aí, se cada país tem o seu... Agora, o modelo chinês é um modelo bastante interessante também, eu considero. À toa que a China está virando uma grande potência. Só que elas não têm os moldes do direito ocidental, né? China é outro caso, né? Ela dentro da política dela, mas ela libera, mas também eu vejo um pouco parecido com o Reino Unido, né? Que é uma meio intermediário, mas muito supervisionado, né? Tudo que você vai produzir, o governo tem que ter conhecimento, isso é fático, mas também ele pode ter participação. Não que os Estados Unidos também não faça, né? A partir do momento que você não pode... quando a gente fala de privacidade, também é um assunto que a gente pode falar mais para frente, é justamente isso. Quando há uma barreira em relação à privacidade dos dados, existem formas de você comprar os bancos de dados. O próprio governo compra os dados de empresas americanas, enfim. Então, é driblado. É aquela história da tartaruga e da lebre, mas justamente é nesse sentido. Não é que... Tanto é que, levando para a filosofia, no final a lebre, ela dorme e a tartaruga ganha. Né? Então, a gente não pode esquecer desse... Nós, juristas, estamos torcendo por isso, né? Mas... Então, também, a partir do momento que fala, beleza, a gente não vai ser alcançado, mas, enfim, né? Eu acredito que o difícil que está todo mundo em busca é justamente esse meio termo, né? Esse equilíbrio. Regular, mas não parar de inovar. Então, é a grande dificuldade. Eu vejo o caminho como essa... Hoje a gente sair daquele, como era 20 anos atrás, quando a gente entrava por exemplo, no início eu entrei em administração, então até hoje eu estaria fazendo doutorado de administração. Então, não. Sistemas, ele já me forçou justamente a ser multidisciplinar desde sempre. Né? E o direito também, né? Qualquer causa que hoje você vai atender qualquer empresa de qualquer ramo, você tem que entender um pouquinho do ramo que a empresa está atuando. Então, o que eu vejo, às vezes é um pouquinho... o exagero de tudo, a gente precisa regular, não, precisamos regular isso, aquilo, sendo que a nossa Constituição ela é bem embasada para algumas situações, por exemplo, a IA eu vejo ela como uma ferramenta, né? O criminoso ele pode utilizar uma arma.
O hacker, ele utiliza uma IA, vamos supor, para fazer algo. Para o direito é a mesma coisa. Se a gente olhar por esse ponto de vista até simples, né? Falar, nossa, o Eduardo achou... Não achei a solução, porque vai ter as controvérsias e cada caso é um caso. Mas o que eu vejo é que eu me preocupo um pouco com essa corrida, com essa ansiedade, eu chamaria, né? Uma ansiedade por regulação sem ter justamente um prévio estudo, né? Sem conversar, com as áreas conversarem mais, né? E aí eu não falo só o direito e a tecnologia, porque entra a medicina, principalmente na medicina, a gente tem muito caso hoje da IA, e hoje a gente entra no nosso médico, no consultório, a primeira coisa que ele faz, ele olha, ele sente o cheiro, ele fala assim, você não está bem, né? A IA ainda não chegou nesse ponto, nessa percepção do médico, falar, olha, eu já sei que você está com uma rinite, por exemplo, né? Então, eu acredito que esse equilíbrio é bem necessário mesmo. A gente pode falar de privacidade e depois de um pouco de ética para... Pode ser. Ou falamos primeiro de ética? O que você acha? A ética, ela é a base de tudo, né? Assim como avião, como, né, na visão ética, eu vou colocar o avião para transportar as pessoas para o mundo inteiro, e depois o avião virou uma máquina mortífera de guerra, e a IA é a mesma coisa, né? Então, a ética é tudo. A ética é a conduta, é o saber conviver em sociedade, né? É tudo aquilo que a gente aprende no direito e na filosofia muito mais, né? E o problema é esse, também... Eu estou falando muito de traduzir a tecnologia para o pessoal do direito, como eu entrei nas duas áreas, mas também, quando eu volto para o meu dia a dia na tecnologia, fazer com que o pessoal de tecnologia enxergue o direito e, principalmente, começando pela ética, né? Então, tudo que a gente vai desenvolver, você tem que ter uma ética, você tem que falar, poxa, isso aqui vai ser legal, isso aqui eu vou mexer com dados, principalmente dados, né? Os dados... Eu tenho que fazer uma programação já que ela proteja os dados na base, já começa por aqui, independente de ter ou não uma lei, né? Então, a ética, para mim, ela é o começo de tudo. Que a gente chama de ética by design. Isso. Que é a ética já na concepção do próprio algoritmo. Inclusive, o algoritmo é um termo grego, tem 3.000 anos, 4.000 anos esse termo, né? A gente acha que está inventando as coisas, mas não. E a ética também é bem antiga. E quando a gente fala de IA, eu acho que a gente pode ter pelo menos 3 modelos éticos que podem pensar a inteligência artificial, né? O primeiro modelo que a gente tem é o da ética das consequências. É uma ética voltada para os resultados. Os Estados Unidos vai gostar desse tipo de ética, né? Uma ética utilitarista. A IA resolve problemas, então ela é boa. A IA traz resultados? E traz, a gente sabe, né? A gente põe um prompt, ela já entrega rapidamente aquilo que a gente quer. Entretanto, tem os problemas, como o Eduardo falou, por exemplo, de violação de direitos autorais, né? Porque a IA precisa de dados, esses dados, ela é voraz por dados, porque ela precisa, ela se alimenta disso, não tem como ser diferente, e ela vai buscar em textos que são protegidos pelo direito autoral. Embora não há uma linearidade, né? Não é que ela pega aquele lá e copia, porque no machine learning são trilhões de parâmetros que são cruzados, e aí no final, no output, não tem nada a ver com o input. Né? O input é o dado que entra. Quando sai uma outra coisa totalmente diferente, que não dá para fazer uma engenharia reversa para saber de onde exatamente veio aquele dado. Então, essa coisa dos direitos autorais é um pouco complexo. Mas a ética consequencialista das consequências, né? Ela funciona bem, ela é quantitativa, ela traz a evolução, a inovação para nós, mas ela pode ferir alguns princípios, como privacidade de dados, direitos subjetivos, o indivíduo. Porque essa ética, do utilitarismo, ela busca o maior bem possível para o maior número de pessoas. Só que as minorias vão ficar de fora. Os indivíduos podem ser prejudicados, mas ela não está preocupada com isso. No outro extremo, eu tenho uma ética deontológica, uma ética baseada nos princípios. E quais seriam os princípios que podem fundar a IA, que podem nortear a IA? A não maleficência, a justiça, o benefício que ela pode trazer para a humanidade, né? A qualidade dos dados, a não discriminação.
Tudo bem, são princípios ótimos, lindos, maravilhosos, mas que têm uma grande dificuldade de serem colocados na prática, como o Eduardo falou. Como é que eu vou lá para o meu dia a dia e falo assim, olha, a IA que você está construindo, ela tem que ser justa. Gente, mas o que é justiça? Nós estamos aqui há, Isso. há 3.000 anos discutindo o que é justiça, a gente não chegou num acordo. Né? Então, são princípios muito gerais, muito importantes, mas muito difíceis de serem colocados em prática. Né? E tem uma terceira via, que é muito pouco comentada, que é a ética das virtudes, né? Que pensa assim, quais as virtudes nós humanos temos que ter ao manipular uma inteligência artificial, ao usar uma inteligência artificial, né? A gente tem que ser justo, a gente tem que ser consciente, a gente tem que ser amigo, a ideia da amizade como justiça, né? Então, várias virtudes. Desculpa, a ideia de amizade como virtude. Né? Então, tem várias virtudes que nós, seres humanos, ainda temos que desenvolver, e nós não desenvolvemos ainda, que tornaria o uso da IA mais virtuosa. Então, o debate ético não é um debate simples, né? E se caminha muito para a ideia de compliance. Sim. Né? Ou seja, a IA traz riscos, e nós temos que mitigar esses riscos, não acabar com eles, porque não dá. A IA ela é inerente do próprio sistema da inteligência artificial o viés. É. Não tem como você tem. O humano é enviesado, o humano é preconceituoso. Ele fornece os dados, ele alimenta os dados que a IA vai usar no Big Data. E o nosso preconceito está lá. E ele é reproduzido pela própria máquina, né? Então, não tem como não... E por mais que a gente também tente ter dados limpos, dados de qualidade, sempre pode acontecer o viés, porque nós, seres humanos, somos enviesados e nós Sim. produzimos os dados. Então, a questão ética é uma questão que eles têm, que se tem debatido bastante, mas é um debate, é um questionamento extremamente importante, né? Porque senão vai ser... O capitalismo vem aí e é o lucro, e vamos fazer isso tudo crescer e deixa o ser humano para trás nessa história, né? Sim. E quando a gente fala em ética, não tem como trazer também uma grande dúvida que eu vejo que no meio do direito, às vezes tem, em face do código aberto, né? Então, a gente fala código aberto, código-fonte e a caixa preta. A caixa Né? preta. E aí, Clássico. quando às vezes a gente tá ali no meio do pessoal, eu geralmente sou a minoria, né? Que eu sou do direito, sim, mas eu sou tecnologia, né? E o pessoal que tá na roda de conversa é só direito. Então, o que eu escuto? Tem que abrir o código. Vai abrir. Então, tem que abrir Abre. o código. Mas qual código, né? Porque a gente tem o código-fonte. Então, isso também é bacana, às vezes, a gente frisar. O código-fonte, ele é proprietário, ele é um código fechado, porque aí eu faço uma analogia com uma grande marca de refrigerante. Ela pode abrir a receita dela, ela nem registra aquela receita para não cair em domínio público depois de X anos, né? Então, o que acontece? Isso aí é propriedade intelectual, é propriedade industrial, né? Então, é o código-fonte. Quando a gente fala de código aberto, que é o open source, o que acontece? O código aberto, eu posso fazer um programa e deixar ele em código aberto. Hoje tem uma plataforma que chama GitHub, o pessoal de tecnologia conhece bastante, e eu coloco lá uma ideia de um programa onde qualquer pessoa possa pegar esse meu programa, melhorar, dar sugestões, criar programas a partir dele. Isso chama-se código aberto. Mas a IA não é um open source. Né? A IA, inclusive, ela tem a caixa preta, que é um terceiro termo, que a caixa preta, ela é gerada, como eu falei, no início dos anos 2000, começou que a IA, ela pega várias informações e ela fala, a partir dessa caneca do celular, desse papel, eu vou criar um produto com os 3 temas, ele cria totalmente novo. Trilhões e trilhões de algoritmos. Tal. Então, eu gosto de fazer analogia. Então, eu trago de novo a historinha da receita de bolo. Eu posso fazer uma receita de bolo, código aberto, e coloco na internet. Todo mundo vai copiar minha receita de bolo. Aí, eu pego essa receita de bolo, mas eu coloco algumas particularidades que o meu bolo vai ficar sensacional. Eu falo, não, esse sensacional, ele é meu. Eu vou fazer um código-fonte fechado, né? E o que acontece se eu abrir e jogar para a IA? A IA, ela pode pegar o meu código inicial, minha receita de bolo inicial, e fazer tantas trilhões de alterações que vai tornar, vamos supor,
alguma coisa muito microscópica para o olho humano. Então, eu faço essa analogia porque a caixa preta da IA é isso. Mesmo que abrir, como é que a gente vai conseguir? Que é aquilo que você acabou de falar. Como é que eu vou fazer o reverso? Não, Não há como. Mesmo né? porque ela criou no meio do caminho, ela não é aquela IA que é programada para seguir o passo a passo, ela lê milhares, milhões de padrões, né, milhões de dados, identifica padrões ali, e aí ela gera uma saída. É. Que se ela fizer esse processo de novo, vai gerar talvez uma outra saída, porque ela foram outros cruzamentos, outros processos que aconteceram ali. Entretanto, para o direito, aí que vem o problema na caixa preta, né? A gente tem um negócio chamado devido processo legal. Isso. E a gente precisa... É bom que eu não estou nem precisando. A pessoa já pega no ar. Porque a gente precisa, na hora de fazer uma contestação, fazer um recurso, saber quais foram os motivos, Isso. qual é o motivo daquela sentença. Só que se uma sentença ou até mesmo uma interlocutória, né? Ela não explica como chegou àquela conclusão, como é que você vai contestar? Isso. Esse é o grande entrave dentro do direito. Por isso que as regulações de IA que tem no judiciário sempre vão falar da supervisão humana. Que no final da história o juiz é quem decide. É o humano que decide. Apoiado pela IA, auxiliado pela IA, mas ele que tem lá, o juiz tem que justificar os motivos da sua decisão. Né? E a IA você não consegue na IA saber quais foram os motivos da decisão. Não tem como você entrar nessa caixa preta. Que seria o caminho da trajetória, que é o que a lei exige. Exatamente. Né? E a partir do momento que você não tem esse caminho, que humanamente, eu diria humanamente impossível, por quê? Porque são tantos, não é que é impossível, mas talvez levaria anos a ponto de biologicamente a gente não conseguir viver para conseguir decodificar isso, falando do ser humano ali, mas utilizando, aí que tá, aí tem também uma outra linha de pesquisa que eu tenho visto, então a gente vai utilizar a IA para ver, mas e aí? Mas aí essa IA utilizada, ou seja, vai virar é igual quando a gente está num meeting que abre aquela tela infinita, né? Ou seja, então, para o direito isso não serve, isso é um grande entrave para nós. Né? E dentro desses limites do uso da IA no judiciário, né? E aí, trazendo tudo isso, saindo um pouco mais dentro do assunto, olha que interessante quantas perguntas, problemas, né? A gente lembrando das aulas de metodologia, quantas perguntas, problemas, só desse bate-papo a gente não gera. Eu até anotei algumas, depois se der tempo a gente faz, mas é interessante, porque o campo que a gente tem para estudar, tanto no direito, como na tecnologia, mas de preferência juntos, né? Então, só para ter uma ideia, na área de cibersegurança, hoje nós temos 5 milhões, e isso é um estudo que tem, todo ano sai esses números, saiu em novembro do ano passado, deve estar para sair agora o de 2025, eu tenho o número de 2024. Nós temos 5 milhões de profissionais em cibersegurança no mundo hoje atuando, é um número expressivo, né? Agora, olha que interessante, a gente tem 4,8 milhões de vagas esperando profissionais de cibersegurança, que conheçam cibersegurança, direito e tecnologia. O nosso mestrado, ele caiu como uma luva, né? Então, isso é para incentivar mesmo. Isso é um case que eu trouxe sobre o cibersegurança. Mas olha quantos, por exemplo, em LGPD, isso para o pessoal do direito, pode atuar hoje como DPO, né? O DPO hoje, o que é? Ele vai ser aquela pessoa dentro de uma grande empresa para fazer aquela governança, para poder atuar em conformidade com a LGPD e com as demais leis ligadas à tecnologia. Então, assim, todo esse desafio que aparece assustador, ao mesmo tempo a gente vê o campo que se abre tanto para estudar como profissionalmente. Sim, de oportunidades profissionais que surgem. Que vão contra aquilo que a gente tem escutado muitas vezes nos jornais. A IA está tirando o emprego do advogado, a IA está tirando o emprego do programador. Os programadores da empresa, às vezes eles falam, poxa, olha aqui, ó, o Gemini fez o programa para mim. Eu falei, então, mas é a história do médico que eu contei do consultório. Quando eu entro no consultório e ele me olha, o programador, o analista, ele também tem esse insight, assim como o advogado. Então, eu vejo que a gente tem que só que se adaptar nesse novo mercado.
né? Ele tem uma evolução. Então, a gente vai ter hoje, né, o mestrado em Direito Civil, em Direito do Trabalho, Penal, etc., mas tem também o Direito Digital em várias vertentes, né? Então, eu tô animado. Eu vejo que não... É só a gente sair daquela caixinha e vamos multidisciplinar aí, vamos seguir em frente. Você quer fazer algumas perguntas? Vamos tentar fazer algumas Ah, questões? é bacana porque eu trouxe até para ajudar o pessoal, às vezes tá naquelas dúvidas de o que eu vou fazer no meu tema e tal, né? Ó, eu trouxe, por exemplo, assim, o que significa um modelo preditivo ser considerado criativo? O preditivo é o anterior. Isso falando, né, na IA generativa, né? Aquela parte que a gente falou sobre Nossa. Essa é uma questão antiga, sabia? Sim. Que na obra de arte se pergunta o que é o quadro do Monet? É um conjunto de tintas que já existiam, de cores que já existiam, de formatos que já existiam. Onde é que está a criação? Está na junção que o Monet fez desses elementos prévios. Né? Mas e na IA generativa? Então, mas olha que bacana como a gente tem resposta. Não tem a resposta final, mas a gente tem um caminho para a resposta. Então, quando fala, o que tem a ver a filosofia, né? Eu trouxe até porque é interessante. Eu lembro na graduação, quando eu falei de colocar filosofia com IA, um colega falou assim, o Edu pirou de vez, Não, né? tem tudo a ver. Eu falei, não, tem tudo a ver, gente, porque às vezes é o que eu falo, é a gente ver conceitos. E só que trazer esse conceito para os dias atuais e, logicamente, a gente criar uma nova visão, né? Então, são algumas perguntas que são legais, mas nesse sentido, né? É justamente nessa... Porque a resposta final justamente vão vir com essas futuras pesquisas. E é o que eu falo, é o campo que abriu agora, que é gigante. E aí a gente também... É que nem a questão da justiça. A gente vai ter que definir primeiro o que é criação para nós. A criação é uma simples junção de pré-elementos dados, e a gente só faz essa junção, a gente cria algo novo. Sim. Se a gente criar algo novo, a gente está quase perto de Deus. Que é a criação ex nihilo. Né? Não existia nada e passa a existir alguma coisa. Que é um pouco o conceito que se busca. Mas o que a IA faz? Ela pega dados, né, desse conjunto gigantesco de dados que nós, seres humanos, não temos acesso, não dá para ter tantos dados assim, e faz um processamento desses dados e gera um produto novo. Né? E aí vem toda a questão da autoria, que se discute. Porque autor é o espírito humano, tem que ser um humano que cria algo novo, né? E aí tem direito a ser o criador daquela obra. E a discussão é, a IA consegue? Para a nossa legislação ainda não, né? IA não é autora. Isso, tanto é que o IA ele não é um agente, né? Que eu até lembro que eu vi numa pesquisa... O Floride fala isso, o Floride. Né? Então, o pessoal está defendendo. Não, o IA, ele é um agente. Ele tem que ser tratado como um agente num caso de uma ação que resulte num resultado morte, etc e tal. Mas e aí? Como assim? Né? A IA, quem escreveu o algoritmo? Não. Como eu falei, da marionete é fantástico, porque são as cordas. O manipulador oculto, que na verdade nem sempre é um humano, é um banco de dados. Então é muito complicado, né? Mas é bacana, é as perguntas que faz a gente falar, poxa, a partir dessa pergunta eu vou sair pesquisando e vou criar foco nesse tema, né? Acho que você tem mais perguntas? Que eu gostei das suas perguntas. Eu trouxe uma outra também nessa mesma linha, né? Essa capacidade de prever a próxima palavra levanta questões sobre o que realmente é originalidade e como o direito deve encarar essa nova forma de produção intelectual. Você está falando do modo como né? a IA generativa procede, Sim. né? Ela prevê a próxima palavra dentro de trilhões de parâmetros, aquela que mais é usual. Isso. Né? E é fantástico que quando a gente fala assim, olha, ChatGPT, Gemini, tá errado. Você me respondeu errado. Ai, me desculpa, né? Geralmente é mais Nossa, ele é tão fofo, gente. A gente pensa que é outro igual nós. E esse me desculpa é uma rede de pesca que ele acabou de lançar e você pegou essa informação, então tipo assim, ele quase que fala assim, vai, então me dê a resposta. E você fala, tá errado. Isso aqui é XYZ, pronto. Subiu para o banco de dados. Já foi para lá. O Eduardo sozinho fazendo isso, mas quantas pessoas estão hoje usando essa IA para tudo, né? Reformule um texto. É fantástico, né? Realmente, o resultado é fantástico. Mas cada vez que a gente pede algo, ele está aprendendo e alimentando o banco de dados. Nunca é de graça. Nunca é de graça. Nunca. Então, você está sempre dando algo para a IA para que ela te retorne. E quando é de graça é que a gente tem que desconfiar. Porque aí entra depois no nosso futuro tema da privacidade.
Que é assustador. Que podemos falar agora, porque aí a gente já finaliza aqui. Tá. Da privacidade, bom, os dados hoje, elas são a grande moeda, né? Então, a gente aprendeu com as redes sociais que privacidade não existe. Era gratuito você entrar em qualquer rede sociais, isso já há anos, né? Porque tem as atuais e já tinha uma anterior. E tudo muito bonito, né? A gente coloca nossas fotos, a gente se expõe. Só que eu gosto também muito de analogia, professor. Eu vou usar uma analogia. Imagina um prédio comercial onde cada sala seria o quê? Eu tenho uma sala que é a minha saúde, uma sala que são minhas finanças, uma sala que são as minhas intimidades. Eu tenho a chave mestra desse prédio. A partir do momento que eu libero para o meu plano de saúde ter acesso à sala de saúde, a portaria seria o LGPD. Então, dentro da legalidade, ele vai me autorizar, falar, olha, o seu plano de saúde pode entrar na sala de saúde para verificar X, Y, Z da tua saúde. A rede social, o que ela fez? Ela pegou a chave mestra, não que ela use todas as suas salas, mas ela tem esse poder. Então, quando a gente fala em privacidade, o que eu vejo de perigo para uma sociedade democrática digital, né, que está sendo muito falado disso, é justamente isso. Não é o fato da pessoa já ter acesso em determinados dados seus, né? O problema é você saber que a pessoa tem igual a você. Quando ela quiser, ela pode fazer qualquer coisa com isso. Então, ela pode vender os dados da sala de saúde para as farmácias, ela pode vender os dados da finança para o banco te gerar um crédito ou não, e sem o seu consentimento. É bem isso. Inclusive, a Meta já anunciou que agora, dia 16 de dezembro, ela vai começar a ler as suas mensagens, as suas fotos e as suas postagens no Instagram, né? Saiu essa notícia agora, para que a IA se alimente desses dados, né? E gere maior benefício para o usuário do Instagram. Tá lá. Porque ele acha que privacidade é coisa do passado, que é anacronismo, né? Que a gente chama. Anacronismo? Anacronismo, me fugiu a palavra agora. O anacronismo, na visão deles, privacidade não é anacronismo, privacidade é direito fundamental. Sim, é direito fundamental. Né? Então, acho que foi em meados de 2010 que uma dessas grandes aí, o proprietário chegou e falou, não, eu vou, além dos dados que eles me forneceram, eu vou também entrar no celular e pegar os dados dos outros apps. Por isso que hoje a gente tem dois grandes, né? São Android e iOS do Apple, né? E às vezes tem aquela polêmica, poxa, na loja do Android pode tudo, na loja do Apple eles são chatos, mas é aquela questão será que o chato é justamente a proteção da privacidade? E será que nós, quando a gente fala tudo no oba-oba, que legal, deixa os meus dados à vontade, como é que vai ficar daqui a alguns anos, se é que hoje a gente já não tem controle, né? Então, isso eu acho que é muito preocupante. E aí, remete à ética. Por outro lado, se você não dá os seus dados, você não tem acesso ao Instagram, você não tem acesso ao Facebook. É a sua moeda de troca para usar a IA. A IA precisa... Você quer gratuito? Clique aqui. Mas se você pagar, você também clique aqui. Os seus dados vão... Mesmo pagos. Mesmo é verdade. Pagos. Então não tem jeito. E assim, quando eu desenvolvo um aplicativo, eu posso falar assim, olha, tá aqui um termo... Aí vamos voltar aqui pro jurídico. Termo de adesão que o pessoal do civil nunca adora. Nunca lê. Você já leu? Eu nunca li. Não, eu fiquei assustado com... Só para pesquisa eu leio. Eu fiquei assustado com um recentemente, que aí era de trabalho, né? E eu falei, eu vou dar uma lida. 120 páginas. Então, quem lê? Aí, por mais que eu precisava dar uma lida, eu acabei clicando antes de ler. Com aquele conceito. É um termo de adesão, qualquer coisa, o nosso pessoal do civil vai atuar e vai resolver. Mas não é bem assim, porque naquelas páginas... a gente tem que tomar cuidado principalmente disso. De que dados e de que forma eles vão estar captando esses dados, né? Porque hoje o relógio, o celular, o relógio está medindo o meu coração. São dados sensíveis. São dados sensíveis. O celular já me mostra onde eu estou. Não preciso hoje falar onde eu estou, né? Mas isso para os seus entes queridos, para os seus familiares. Mas é aquilo que eu falei da chave mestra. Eles sabem tudo. Eles não podem estar usando. Não importa que hoje a gente está aqui no videocast, né? Mas não é legal a gente saber que também
nossos dados estão à disposição para ser vendidos, sei lá, de qual forma, né? Porque no futuro a gente não sabe quem vai estar no poder, quem é que vai estar, quais são as Então, intenções e o que vai acontecer com os nossos dados. é, É uma questão ética também. Por outro lado, a IA se alimenta de dados. Ela isso, precisa desses dados. é, É aporético a questão, não tem muita saída, não. isso. Bom, então acho que a gente pode concluir, né? Não sei se você quer falar algumas palavras de conclusão. O que eu achei bacana, assim, né? Eu até anotei aqui para a gente comentar o final. Aqui no nosso debate hoje, né? Então, a gente traçou a evolução da IA, né? Então, desde o Turing, a IA generativa, falei um pouco da marionete. Eu esqueci de falar também de uma analogia que eu gosto de fazer do espelho deformado, que é sobre o viés algoritmo. Eu vejo, quando fala viés algoritmo, é justamente o espelho deformado. Ou seja, tem uma informação, mas ele deforma e passa essa informação para frente. O que acontece? Tem o perigo justamente nessa parte principalmente de preconceitos, né? Ele vai distorcendo o que já foi criado como preconceito e vai piorando as coisas. Então, assim, o algoritmo, ele não cria, ele automatiza o preconceito. Então, essa é a minha mensagem final. O Né? preconceito é nosso, Pra né? gente pensar, O preconceito é humano. é humano. E é reproduzido e expandido Então, pela própria IA. ele só automatiza. Então, serve como reflexão, como também campo enorme para a gente fazer pesquisa. Eu tô viciado em pesquisa ultimamente, mas eu quero compartilhar, porque eu acredito que a gente precisa muito dessa multidisciplinaridade. Estou batendo muito nessa tecla, levantei essa bandeira e tô atuante, né? Tô aqui, tô fazendo parte desses dois mundos. Não é fácil, né? O rapaz da tecnologia ir para o direito. Eu mesmo, no início, eu falei, será? Falei, não, tá aqui, ó, já é realidade. E vice-versa. Não vejo... Muita gente fala, não. Eu falei, não... Tem um mundo novo aí pela frente. Você está no caminho correto, né? Viu? E dentro dessa interdisciplinaridade, não é só uma questão de evoluir a IA, é uma questão de evoluir o humano também. Sim. Né? De nós nos tornarmos melhores e não só a tecnologia melhor. Não é só uma evolução maquínica ou tecnológica, é uma evolução humana para poder lidar com essa nova realidade, né? Porque tem que ter uma evolução ética também no uso da própria tecnologia. Então, eu acho que a inteligência artificial não tem retorno, ela não vai desaparecer, ela vai continuar conosco. Então, acho melhor a gente virar a lebre e largar a mão de ser tartaruga, porque senão a gente vai ficar para trás. A gente tem que evoluir tanto quanto a tecnologia. Acho que de mãos dadas, né? Eu não acredito nessa metáfora do Frankenstein ou na metáfora de um Pinóquio do mal. Não. Eu acho que dá para a gente, os dois, caminharem juntos, né? A gente tornando a IA melhor e a IA tornando a gente melhor também. Então, agradeço, Eduardo, nosso bate-papo aqui, interdisciplinar. E aí eu encerro esse videocast do LexLab, do PPGD, né, do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Municipal de São Caetano do Sul.